Tetelestai, o Cordeiro de Deus, episódio 7. Quando Deus deu a lei para seu povo, ela funcionava como um espelho, mostrando-lhes o quão pecadores eles eram e quanto precisavam do libertador que viria. Até a sua vinda, Deus providenciou um meio de fazerem expiação por seus pecados, um meio pela qual o julgamento de Deus seria afastado deles, até o dia em que o libertador resolveria o problema de seus pecados, de uma vez por todas. Através dos séculos, Deus deu várias profecias a seu povo acerca do libertador que viria. Essas profecias foram registradas na palavra de Deus. Aqueles que esperavam o libertador começaram a se referir a ele como o ungido ou o Messias. Em 150 a.C., a palavra de Deus foi traduzida para a língua grega. Agora, quem falasse grego poderia ler as profecias sobre o Messias, o libertador. O Império Romano estava colocando o mundo sob um único governo. Ele introduziu uma língua comum com a qual as pessoas se comunicavam, e esta era o grego. Eles também construíram estradas e estabeleceram rotas marítimas que ligavam todo o mundo civilizado com um grande número de pessoas, agora conectadas e falando uma língua comum. As notícias se espalhavam rapidamente. O que aconteceu a seguir se espalhou como fogo selvagem por todo o império e mudou o mundo para sempre. Esses eventos foram documentados por testemunhas oculares em 4 diferentes livros. Esses 4 livros ficaram conhecidos como os Evangelion, que em grego significa evangelho ou boas novas. E essa é a mensagem que traziam. Dentro do Império Romano, na nação de Israel, em uma pequena cidade chamada Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria. Mateus 1,18 diz que Maria estava prometida em casamento a José. Tanto ela quanto seu noivo José eram seguidores devotos de Deus. E Mateus 1,19 diz que José era um homem justo. Esta palavra é usada para descrever alguém que teve seus pecados perdoados por Deus. Lucas 2,24 mostra Maria trazendo uma oferta por seus próprios pecados. E em Lucas 1,47 Maria diz: "O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Ela sabia que precisava de um Salvador, e ambos, ela e José, com aqueles em Israel que amavam a Deus, deviam aguardar a vinda do libertador, seu Messias. Mas nem ela, nem José imaginavam o que iria acontecer. Lucas 1,26 diz que Deus enviou o anjo Gabriel para entregar uma mensagem importante para Maria. Maria estava assustada, mas no versículo 30, Gabriel disse a Maria: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e porá nele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi." Quase 1000 anos antes, Deus prometera ao rei Davi que o Messias seria um de seus descendentes. E agora, o anjo dizia a Maria que descendia de Davi, que ela daria luz a esse filho, Jesus. Ele reinaria para sempre e seu reino não teria fim. Deve ter ficado atônita. Este era um cumprimento das profecias. Por esse,
momento é que Israel aguardava. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Sou serva do Senhor, respondeu Maria. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Quando Deus escolheu uma virgem que nunca se envolvera sexualmente com um homem para ser a mãe do Messias, Deus cumpria a primeira promessa que dera a Adão e Eva referente ao libertador. Em Gênesis 3,15, Deus prometeu que um dia um filho nasceria que não teria um pai humano. E esse filho derrotaria Satanás e libertaria a humanidade. Mateus registra que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Maria se sentiu tão honrada por ser aquela que carregaria o Messias. Mas não seria fácil. Em Israel, naquela época, se uma mulher solteira engravidasse, ela enfrentaria humilhação pública, rejeição e possivelmente até a morte. Certamente todos na pequena cidade de Nazaré falavam sobre a gravidez de Maria. José deve ter se sentido tão traído e confuso. José nunca havia tido relações com Maria. Ele sabia que o filho não era seu. Mateus 1, 20 e 21 diz que José estava pensando em terminar o noivado em segredo, quando Deus interveio. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Imagine como José se sentiu quando se deu conta de que o bebê dentro de Maria iria crescer para ser o Messias, aquele que o salvaria de seus pecados. Mateus 1:24 diz que José obedeceu a Deus e imediatamente recebeu Maria como sua esposa. Depois que Jesus nasceu, José e Maria usufruíram da intimidade física entre um marido e sua esposa. Juntos tiveram filhos, cujos nomes estão listados em Mateus 13:55 e mencionados em outros lugares na Bíblia. Mas até Maria dar à luz a Jesus, Mateus 1:25 diz: ele não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Após o casamento de Maria e José, eles receberam notícias inesperadas. Lucas 2:1 nos fala: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E assim, por causa da ordem do governo,
todos iam para a sua cidade natal, a fim de registrar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Parecia tão inconveniente para uma mulher grávida deixar a sua casa em Nazaré e viajar por volta de 130 quilômetros até Belém, a cidade de seus antepassados. Mas isto era parte do plano perfeito de Deus. 600 anos antes, Deus deu uma profecia a Miqueias, na qual dizia que o Messias nasceria na cidade de Belém. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Porém, José e Maria não encontraram nenhuma vaga naquela cidade. O Messias prometido estava para nascer, mas o mundo estava ocupado ou preocupado demais para sequer notar. Lucas 2,7 diz: E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ao invés de um palácio, o rei que reinaria para sempre descansa adormecido em uma manjedoura. Ele veio de uma forma que ninguém esperava. No silêncio da noite, aos cuidados dos camponeses, nas mais humildes acomodações. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Estas provavelmente eram as ovelhas usadas para os sacrifícios. Mas nesta noite, aquele que os salvaria dos seus pecados havia nascido, para eles não precisarem mais oferecer sacrifícios. Deus, em sua soberania, decidiu permitir que esses pastores fossem os primeiros a ouvir o anúncio do nascimento do Salvador. Lucas 2, versículos 9 a 11 diz: E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo é a palavra grega para Messias. Imagine quão animados os pastores devem ter ficado quando ouviram que Cristo, o Messias, havia nascido. Ele veio e o anjo disse que esta boa nova era para todos os povos. Jesus havia vindo para ser o Salvador da humanidade. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Mas este não era um bebê comum. A Bíblia nos ensina que Jesus é Deus. Filipenses 2, 6 e 7 fala isso sobre Jesus. Que, embora sendo ele Deus, não considerou ser igual a Deus algo a se apegar. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a natureza de um servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus é Deus, mas para ser o Messias, ele tornou-se servo. Ele veio à terra como humano. Hebreus 2,14 ainda explica: visto que os filhos são de carne e sangue, participou dessa condição humana.
aquele que criou o mundo. Veio ao mundo como humano. O Criador tornou-se uma parte de sua criação. Aquele que falou e trouxe as estrelas à existência veio à terra como um humano e repousa em uma manjedoura. O Verbo, ou Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Por fim, Maria e José, então, voltaram a Nazaré. Sobre esse ponto, a Bíblia traz muitos poucos detalhes sobre esta fase de Jesus. Lucas relata uma história que aconteceu quando tinha 12 anos. Mas a Bíblia é clara que mesmo Jesus sendo Deus, durante os primeiros 30 anos de sua vida na terra, não realizou nenhum milagre, nem mostrou seu poder como Deus. Não é incrível? Jesus, que vivia com glória e adoração absoluta no céu, desceu à terra e andou por estradas poeirentas, assim como todo mundo. Por 30 anos, ele viveu uma vida comum entre o povo. Por quê? Por que fez isso? De acordo com Hebreus 4, 15 e 16, uma das razões pela qual Jesus quis vivenciar todas as coisas que você e eu vivemos aqui na terra foi para que nós confiássemos nele e fôssemos a ele na hora da aflição, sabendo que Jesus pode se solidarizar conosco. Não importa pelo que esteja passando ou enfrentando, Jesus entende. Ele sabe como é precisar ir à escola ou fazer parte de uma família. Ele sabe como é ter pais que não o entendem ou estar envolvido em relacionamentos e problemas. Jesus teve que trabalhar, teve que lutar para sobreviver. Ele usou as nossas sandálias, andou nas estradas poeirentas de nossa terra. Ele fez isso só por você. Quando Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, era a hora do restante do mundo saber que ele era o Messias. Mateus 3:1 diz: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. João Batista foi o mensageiro enviado por Deus para preparar as pessoas para o Messias. Mateus 3:2 diz que ele exortava as pessoas dizendo: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrepender-se. Essa palavra no grego literalmente significa mudar de ideia. Sabe, muitas pessoas pensaram que Deus as aceitaria automaticamente no céu por causa de sua nacionalidade, suas boas obras ou cerimônias religiosas, mas estavam erradas. A Bíblia mostra nos 10 mandamentos que estamos todos condenados, como pecadores. João disse às pessoas que se arrependessem. Em outras palavras, mudassem seus pensamentos, percebendo que não eram boas o bastante para entrar no céu. Admitissem que eram pecadores e que precisavam de um Salvador. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aqueles que concordavam com a mensagem de João demonstravam isso sendo batizados no Rio Jordão. Esse batismo não os salvava, nem os purificava de seus pecados. Antes, esse batismo era um ato externo que mostrava que eles criam que eram pecadores e que aguardavam pela vinda do Messias. Deus enviou João Batista para prepará-los para o Messias e revelar quem o Messias era. Conforme João 1,33, Deus disse a João que quando visse o Espírito Santo
visualmente, descer sobre um homem, que aquele homem era o Messias. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Jesus veio para ser batizado por João, não porque era pecador, mas para que João pudesse reconhecer quem era o Messias. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Eu imagino que o coração de João bateu forte ao ver o Espírito visivelmente descer sobre Jesus. Ele percebeu que era o cumprimento do sinal que Deus havia lhe dado. Jesus era o Messias prometido. Quando o Espírito desceu sobre Jesus, o Pai falou com sua voz que ele se agradou de Jesus. Sabe, todos os outros que estavam naquele dia eram pecadores. E por causa de seu pecado, não agradaram a Deus. Entre eles estava Jesus. Ele era o único que podia obedecer todos os mandamentos e agradá-lo plenamente. Mas Jesus era, de fato, sem pecado? Porque se Jesus pecasse, ele não poderia mais ser o Salvador, o Messias. Jesus nunca pecou, e esse fato estava para ser provado. Marcos 1, 12 a 13 diz: Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Assim como Satanás havia tentado Adão e Eva a pecar, Satanás tentou Jesus com a intenção de levar Jesus a pecar. Mas, diferentemente de Adão e Eva, Jesus foi vitorioso. Jesus não cedeu às tentações de Satanás. Jesus não pecou. Durante a sua vida, Jesus enfrentou todas as tentações que você e eu enfrentamos. Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado por todas as formas, assim como nós, mas ele não pecou. Lucas 1,35 diz que ele é o santo. Significa que é totalmente puro, sem nenhum mal nele. Só Jesus podia agradar a Deus. E só Jesus teve vida perfeita e não pecou. No Antigo Testamento, Deus instruiu seu povo sobre como trazer animais como sacrifícios por seus pecados. Muitas vezes, um homem trazia um cordeiro como seu substituto. Um substituto é alguém que toma o lugar de outro. O cordeiro era então examinado para assegurar que era, de fato, aceitável a Deus. O homem que trazia o cordeiro não era examinado. Ele era um pecador e já sabia que não era aceitável a Deus. Mas o substituto do homem, o cordeiro, tinha que ser perfeito. Não podia ter nenhum defeito. O cordeiro era examinado no lugar do homem. Assim como Deus permitiu que o cordeiro fosse examinado, Jesus foi examinado em nosso lugar para ser o nosso substituto. Porque quando Jesus estava voltando do deserto, vitorioso sobre o pecado e Satanás, João 1,29 diz: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse:
Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus, para tomar o nosso lugar, ser o nosso substituto. Como o sacerdote examinava só o cordeiro que ia ser sacrificado, o plano de Deus era oferecer Jesus como um substituto para ser examinado em nosso lugar. Porque Deus sabia que você e eu falharíamos e pecaríamos. Ele sabia que não obedeceríamos suas leis. Sabia que nós precisamos de um substituto. E Jesus veio para ser esse substituto. Porque só Jesus pode agradar a Deus e obedecer todos os mandamentos. Jesus veio viver a vida que você e eu não conseguimos. Jesus veio para ser nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando Deus enviou um anjo para proclamar a uma virgem que ela daria à luz ao Messias, estava se cumprindo a primeira promessa dada a Adão e Eva. Deus disse a eles que um Salvador nasceria sem um pai humano. Ele cresceria e esmagaria a cabeça de Satanás. Jesus é esse Salvador prometido, sobre quem todos os profetas escreveram e por quem o povo esperava por tantos anos. Ele pode ser o seu Salvador. O Messias veio de uma forma que ninguém esperava. O próprio Deus veio à terra em forma de homem. À medida que Jesus crescia, ele vivenciou todas as alegrias e tristezas das pessoas que viviam ao seu redor. O Criador tornou-se parte da sua criação, por amor a você. O Deus Pai anunciou que Jesus era seu Filho amado, o único que podia totalmente satisfazer a Deus. Somente Jesus podia enfrentar as tentações de Satanás e viver uma vida perfeita sem pecar. Jesus veio para ser o Cordeiro perfeito de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Jesus veio para ser examinado por Deus no seu lugar, para ser o seu substituto.